Olá, investidores! Estamos de volta com o quadro favorito de vocês aqui no canal da Grão, o Perguntas e Respostas. Para quem não sabe, esse quadro eu respondo sempre perguntas que vocês mandam justamente no quadro anterior. Então hoje você vai ter a oportunidade de escrever aqui na nossa caixinha, mandar diversas dúvidas, que quando nós formos gravar o próximo quadro de Perguntas e Respostas, nós escolheremos as melhores perguntas que vocês fizerem hoje aqui nesse vídeo, tá? Nesse momento, para que a gente possa responder e tirar essa dúvida de vocês. Só que antes, aquele pedidinho já tradicional, curte o nosso vídeo aqui e se inscreve no nosso canal para nos ajudar a entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Sem enrolação, vamos direto aqui para as perguntas dos nossos seguidores. A primeira pergunta vem do Andrei. O Andrei, ele fala assim: eu tenho curiosidade de saber como funciona o processo de rebalanceamento dos ativos dentro do fundo Arca. Com que frequência ele acontece? Andrei, ele é diário. A nossa regra é a seguinte, tá? Sempre que o nosso ativo aqui, a nossa classe de ativo, tem uma variação de 10%, seja para cima ou para baixo do alvo dela, nós vamos rebalancear e reenquadrar. O que é que eu quero dizer com isso? Deixa eu fazer uma conta para ficar mais simples. Se eu tenho que ter 30% de ações brasileiras e as ações sobem 10%, eu vou ter 33% agora de ações brasileiras, concorda? Então, eu vou vender esses 3% que subiram e vou comprar o que tiver desbalanceado na carteira. Ah, as ações caíram 10%, eu vou ter 27% agora. Eu vou vender o que subiu na carteira e vou comprar 3% aqui para voltar para os 30%. E esse rebalanceamento ele é feito diariamente. Por quê? Porque nós recebemos aportes todos os dias. Todos os dias entram milhões e milhões de reais investidos no fundo Arca e nós pegamos esse dinheiro e realocamos na carteira fazendo o rebalanceamento. Então é dessa forma que é feito, é muito simples, muito prático, mas requer atenção e tem que estar ali todo dia, né, fazendo esse pequeno ajuste. Não é nenhuma ciência de foguete, mas precisa de atenção e de um trabalho manual ali operacional da nossa equipe de gestão. Segunda pergunta, ela vem do Alexandrino. Ele perguntou: quando pago em boleto, o valor demora alguns dias para constar no app da Grão. Minha dúvida é, enquanto isso, o valor está ou não rendendo? Vamos lá, Alexandrino. Tem dois momentos aqui quando a gente fala de um pagamento de um boleto. O primeiro momento é a liquidação do boleto na conta da seguradora. Então, quando você paga via boleto, você demora alguns dias, às vezes 3, às vezes 4 dias, para esse boleto compensar. É igual quando você vai fazer uma compra num site e você paga lá e diz lá que não está pago ainda, demora às vezes 2, 3 dias para confirmar que foi pago. É porque a instituição para onde esse dinheiro vai não recebe na hora que você paga o boleto. Ele vai ser pago e ele vai ficar na instituição bancária que emitiu o boleto, geralmente uma grande instituição, e depois esse dinheiro é repassado para o indivíduo final. Então, quando você paga esse boleto, a gente demora um pouco para receber, 3, 4 dias. Depois que recebe, aí sim passa a valer o investimento. Então, a partir desse momento, vai valer o investimento. Só que a gente recebe e vai demorar ainda mais uns 2 dias para aparecer no aplicativo para você. Porque quando nós recebemos hoje, a cota de hoje só é divulgada amanhã no final do dia. Então, você investiu hoje, já tá valendo para você. Mas eu só vou ter as informações fechadas, bonitinhas, de quanto você tem, quantas cotas você tem, amanhã no final do dia. Então, geralmente, a gente atualiza isso muito no fim do dia e você vai ver no outro dia, por isso eu digo 2 dias, tá bom? Então, essa dinâmica do boleto, ela é a mais demorada de todas para que você veja o dinheiro no seu aplicativo. Dúvida do Jonathan, terceira dúvida. Tenho uma dívida que por mês leva R$ 500 do meu salário. Ainda faltam 7 parcelas para quitar. Tenho um dinheiro investido que dá para quitar a dívida totalmente. O que acha? Devo resgatar os investimentos, quitar a dívida e investindo todos os meses os R$ 500, ou simplesmente vou pagando aos poucos a dívida e deixo o dinheiro investido que é? Essa pergunta, ela não tem como ser respondida apenas com essas informações que você me deu. Porque o que é mais importante aqui não é o valor financeiro que você está pagando todos os meses, e sim a taxa de juros que você está tendo no seu investimento versus a taxa de juros que você está pagando no empréstimo. Agora, eu posso trazer para você aqui um dado meio intuitivo. Hoje, nós temos uma Selic em 11,25% ao ano. Então, se você investir de maneira conservadora, você vai ter um retorno de 11, 12% ao ano. Eu não conheço nenhum empréstimo que cobre menos do que 12% ao ano. Então, é praticamente impossível que você tenha um rendimento dos seus investimentos de maneira segura maior do que a taxa de juros que você está pagando no seu empréstimo. Então, você está perdendo dinheiro com o passar do tempo. Então, a minha dica para você é que, muito provavelmente, você está nessa situação e você deveria sacar o dinheiro, quitar logo esse empréstimo, acabar com essa dívida e vai recompondo o dinheiro e investindo, né, o dinheiro que você estava pagando basicamente de juros. Quarta pergunta, nós temos o Hélio. O Hélio tá revoltado, gente. Olha o que o Hélio falou aqui. Por que os fundos de ações que aplicamos são tão ruins, sem histórico, mesmo tendo fundos como Charles River, por exemplo, no mercado? E outra, por que não aplicar diretamente em ações e deixamos de pagar taxa de administração para os fundos? E por que os fundos de ações são, na maioria, geridos pela Icatu? Primeiro, Hélio, tem um monte de informação errada aqui na sua pergunta, tá? Um monte. Para começar, eu não sei de onde você tirou que os fundos são ruins. Nós temos os melhores gestores do Brasil na nossa carteira. Se você pegar lá, por exemplo, Guepardo, Real Investor, foram fundos que foram reconhecidos como os melhores
melhores do ano passado, por exemplo. Só que eu não tô ligando para a performance do ano passado. A performance do ano passado, para mim, é irrelevante. Eu estou olhando janela de gestão muito maior. Essas gestoras que nós investimos são gestoras que têm muitos anos de estrada. Então, eventualmente, quando você olha o nosso fundo, o que a gente investe, ele é um veículo previdenciário que foi feito há pouco tempo, que foi montado há 1, 2 anos, mas que segue a mesma estratégia de uma gestora que às vezes tem 10, 15, 20 anos. Então, a gente está olhando a gestora e não o resultado daquele veículo especificamente. Eu olho qual é a estratégia que a gestora aplica, há quanto tempo ela faz isso, qual veículo que ela tem mais antigo com essa estratégia. Legal, gostamos, é uma boa gestora, passou por todo o nosso processo de análise qualitativa e quantitativa, nós vamos começar a investir nessa gestora. Só que às vezes num veículo que foi criado agora, por questões de legislação, só por isso, mas que faz a mesma alocação de um veículo às vezes que tem 10 anos. Então quando você pega Guepardo, quando você pega Real Investor, quando você pega a Organon, que é uma gestora até mais nova, mas com uma equipe de gestão que tem um histórico muito incrível, né? Quando você pega na nossa carteira Alaska, quando você pega uma série de outros gestores ali, você vai ver que o histórico da gestora é muito longo e muito forte. Charles River é uma boa gestora sim também, mas ele não tem nem veículo que eu conseguiria investir, que a gente tem algumas regrinhas de previdência onde eu não posso investir em alguns veículos. Então, a sua primeira pergunta está respondido sobre investir direto em ações e deixar de pagar taxas, né? Primeiro ponto, nós não investimos nesses fundos pagando a mesma taxa que você paga numa corretora, tá? Quando você vai investir no fundo de ação, geralmente você paga 2% de administração e 20% de performance. Nós não pagamos essa taxa. Nós pagamos muito menos do que isso, porque parte relevante, às vezes até 50% dessa taxa, ela é devolvida para você no nosso fundo via rebate. Então o gestor pega, abre mão de metade da receita dele para que eu possa investir nele, porque ele sabe que eu sou um investidor muito sólido. Hoje, se nós pegarmos 1% do patrimônio da nossa gestora, nós estamos falando de 12 milhões de reais. Então um cara que tem 10% do meu patrimônio, ele vai ter 120 milhões de reais investidos. É muito dinheiro na mão desse gestor. Então ele abre mão de uma parte relevante da receita dele para que eu invista. E por que a gente pede isso? Para que você possa investir mais barato, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, por que não investir diretamente nas ações? Por humildade. Simplesmente humildade. Eu vou te fazer uma comparação muito simples aqui. Imagina que você possa montar um time de futebol. De um lado, você tem a capacidade de escolher qualquer jogador de São Paulo para você montar um time. Qualquer jogador de São Paulo que jogue no estado de São Paulo, você pode montar um time. Pô, legal, dá para montar um belo time, né? Os 4 grandes têm um time muito bom, tem alguns times do interior que tem jogadores diferenciados. Maravilhoso. Agora, se eu viro para você e falo, você prefere pagar um pouquinho mais caro para poder montar um time com os melhores do mundo ou você prefere pagar um pouco mais barato para montar um time com os melhores de São Paulo? Sendo que no final você vai jogar o mesmo jogo. A competição é a mesma, o campeonato é o mesmo. Quem faz mais pontos é campeão. Quem ganha mais dinheiro é quem investe melhor, no caso de fundos, tá? Eu tenho certeza que você escolheria montar um time com os melhores do mundo pagando um pouco a mais. E é exatamente isso que nós fazemos. Nós preferimos ter os melhores gestores do Brasil do que escolhermos as ações achando que são os melhores do que todos eles juntos. Eu não vou conseguir contratar um César Paiva, que é o da Real Investor. Eu não vou conseguir contratar o Breda do Alaska. Eu não vou conseguir contratar o Leon da Ibiúna. Eu não vou conseguir contratar nenhum desses gestores, porque esses gestores estão numa gestora própria deles. E eles são os melhores do Brasil nisso. Sem dúvida alguma, eles são os melhores do Brasil nisso. Então seria muita arrogância da Grão achar que do dia pra noite eu poderia trazer uma equipe de analistas que fossem muito bons e que seriam melhores do que todos eles. Então é melhor eu me unir aos melhores do que ficar concorrendo com eles. Não fazia o menor sentido. Então a gente decidiu montar um FOF exatamente por isso, porque eu posso me unir aos melhores. Aí, só a última frase aqui, né? Porque os fundos de ação, na maioria, são geridos pelo Icatu. Cara, a gente nem tem fundo de ação gerido pelo Icatu. Você viajou nessa parte aqui, de verdade. A gente não tem nenhum fundo de ação gerido pela Icatu. Nós temos 2 fundos de renda fixa geridos pela Icatu Vanguarda, que é a asset da Icatu. Agora, dos fundos que nós investimos, muitos são previdenciários, onde a seguradora desse fundo de previdência é a Icatu. E a Icatu é a maior seguradora independente do Brasil. Todos os principais gestores do Brasil têm fundos na Icatu. Então vai ser muito comum você ver fundos com a seguradora Icatu. Mas da gestora Icatu, nós investimos, se eu não me engano, apenas em 2 fundos e só na parcela de renda fixa. Não tem fundo de ação da Icatu na nossa carteira. E talvez o que possa também ter te confundido é que às vezes um fundo, quando ele monta na seguradora Icatu, a Icatu, seguradora, pede se pode colocar um nome no fundo. Então, Guepardo Icatu alguma coisa, Real Investor Icatu alguma coisa. Aí você vai ver vários fundos de ação com o nome Icatu, mas a Icatu não é a gestora, a Icatu é apenas a seguradora, tá bom? Quinta pergunta da Angélica. A Angélica fala que quer aprender a usar calculadora financeira para saber quanto tem que aportar e chegar no primeiro R$1 milhão. Me ajuda, Grão. Olha, Angélica, o que eu posso dizer é que a gente tem um link, tá? Que a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo, que é o portal da Icatu, onde ela consegue simular o quanto você precisa guardar para atingir os seus objetivos, tá? Lá ela leva em conta vários detalhezinhos que precisam ser levados, como tábua atuarial, como o reajuste dos planos e tudo mais. Então, clica aqui e você
vai conseguir fazer essa simulação, tá? Não vou ficar aqui falando um número para você, porque não vai fazer sentido. É melhor você brincar nessa calculadora. Sexta pergunta aqui, a última pergunta nossa, ela veio do Márcio. O Márcio, ele fala assim: eu sinto falta de maiores explicações sobre a fase de usufruto. Supondo que resolvi parar de aplicar e começar a viver de renda, o que acontece daqui para frente? Acaba o relacionamento com a Grão? Vou pagar algum imposto além do IR? E é com a seguradora que eu preciso ver esses detalhes? Márcio, vamos lá. O momento do usufruto, ele é muito interessante porque ele pode ser feito da maneira que você quiser. Você pode deixar o seu dinheiro investido e fazer saques a cada 2 meses. Esses saques são feitos no aplicativo da Grão. Você vai chegar no aplicativo da Grão lá, solicitar o saque e acabou. É muito simples. Você pode fazer no aplicativo sozinho, não precisa da ajuda de ninguém. Agora, suponha que você decidiu transformar o seu patrimônio acumulado em renda e você não é obrigado a fazer isso. Nunca. Você não é obrigado. Se você decidiu transformar em renda, aí sim, essa operação vai ser uma operação 100% da seguradora. E aqui fica uma dica. Nessa hora você pode fazer leilão. Você vai na Icatu e fala: Icatu, tem R$1 milhão. Eu tenho 50 anos de idade. Quero viver de renda até o fim da minha vida. Quanto você me paga? Aí Icatu faz conta: eu te pago 7 mil por mês. Aí você vai lá na Porto Seguro e vira pra Porto Seguro e fala: Porto Seguro, olha, eu tenho R$1 milhão. Quanto você me paga? Eu pago 7.250. Aí você vai na Sul América, aí você vai na XP, você vai no BTG. Só cuidado para não ir em nenhuma seguradora duvidosa. Mas no fim, você vai ver a seguradora que vai te pagar melhor e você vai portar esse plano de previdência para a seguradora que vai te pagar melhor e transformar em renda. Mas aqui tem um ponto. A partir do momento que você fez isso, esse dinheiro não é mais seu. No momento que você contrata uma renda, você não tem mais dinheiro nenhum. Você só tem direito àquela renda contratada. Então pense bem se faz sentido para você contratar essa renda. Quanto ao pagamento de IR, se você fizer saque, você tem. Se você não fizer saque, ele vai ficar lá, né, e vai contabilizar o seu pagamento da sua renda conforme você for recebendo. Você vai pagando renda IR sobre a renda que você recebeu como se fosse um salário normal. Então, é basicamente isso, né? A partir do momento que você contrata, a tua relação vai para a seguradora, você deixa de ter relação com qualquer gestora que fez a gestão do seu plano, no caso aqui a Grão, e passa a ter que falar apenas com a seguradora. Bom, pessoal, esse foi o quadro de hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, já aproveite e coloque na nossa caixinha aqui do lado, tire todas as suas dúvidas. Bom, mandem elas aqui, que as melhores serão respondidas no próximo quadro Perguntas e Respostas aqui da Grão. Um grande abraço e até mais.